Olá, seja bem-vindo ao canal Luz de Luz, o seu canal para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Meu nome é Paula Rosa. Vamos dar início ao audiolivro Peça e Será Atendido. Capítulo 11. Você pode controlar seus valores de referências emocionais. A maioria das pessoas não crê que tem controle sobre suas crenças. Elas observam o que acontece ao seu redor e refletem sobre sua experiência, mas acham que não são capazes de controlar a crença que está sendo criada dentro delas. Passam a vida classificando os eventos em bons ou maus, desejados ou indesejados, certos ou errados, mas raramente conseguem controlar os sentimentos e pensamentos que a experiência provoca nelas. Qual das verdades é a verdade verdadeira? Quando você concentra atenção suficiente em qualquer coisa, a essência dessa coisa pode se tornar uma manifestação física. Ao observarem sua manifestação física, as outras pessoas ajudarão a expandi-la. Passado certo tempo, essa manifestação, desejada ou não, é chamada de verdade. Queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades que cria em sua própria experiência. Quando entender que o único motivo de alguém experimentar algo é a atenção que dispensa ao assunto, será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. Existem muitas coisas maravilhosas que você está transformando nas suas verdades, mas existem muitas coisas não tão maravilhosas que você também está transformando nas suas verdades. Criação intencional significa escolher deliberadamente as experiências que você deseja transformar em verdades. Seu ponto de atração está sendo afetado. Como dizemos, quando seus pensamentos ainda não estão bastante concentrados, as primeiras vibrações são pequenas e não têm muito poder de atração. Por isso, nesse estágio inicial, é improvável que se transforme em manifestações concretas. Mas não se esqueça, mesmo que você não se dê conta, a atração de outros pensamentos sintonizados vibralmente com os primeiros está ocorrendo. Em outras palavras, o pensamento vai se tornando mais forte, seu poder de atração vai ficando maior e outras vibrações de pensamentos semelhantes vão se unindo a ele. À medida que o pensamento ganha força, você começa a descobrir, se estiver atento, se essa vibração, pensamento crescente, está sintonizada com a energia da sua fonte. Se ela estiver sintonizada com quem você é, suas emoções positivas serão indicativos confiáveis. Se não tiver, suas emoções negativas também o indicarão. Por exemplo, quando você era criança, sua avó pode ter lhe dito: "Você é uma criança maravilhosa. Eu o amo muito. Você terá uma vida feliz e gratificante. Você é cheio de talentos e o mundo se beneficiará com a sua presença." Essas palavras fizeram você se sentir bem, porque combinaram vibralmente com o que estava no seu íntimo. Mas quando alguém lhe diz: "Você é desagradável, deveria ter vergonha de si mesmo, você me irrita, você é inconveniente", essas palavras o fazem sentir-se terrivelmente mal, porque a atenção que dispensou a elas fez com que você se tornasse vibralmente diferente de quem realmente é, do que realmente sabe sobre você mesmo. Mais uma vez, preste atenção em suas emoções, pois são elas que lhe dizem se você está permitindo a conexão com a fonte ou resistindo a ela. Estados de espíritos como indicadores de seus valores de referência emocionais. Quando você se mantém concentrado em qualquer pensamento, torna-se cada vez mais fácil continuar a se concentrar nele, porque a lei da atração traz mais pensamentos semelhantes para você. Emocionalmente falando, você está desenvolvendo um estado de espírito ou uma atitude. Em termos de vibração, está alcançando um canal vibrátil habitual, um valor de referência. Seu estado de espírito é um bom indicador do que você está convidando a entrar na sua experiência. É uma indicação clara da sua vibração.
Em outras palavras, sempre que o contato com o ambiente que o cerca ativa um pensamento dentro de você, sua vibração salta imediatamente para o local vibrátil que você pratica mais, ou seja, para o seu valor de referência. Por exemplo, digamos que quando você era criança, seus pais passaram por sérias dificuldades financeiras. Por isso, a falta de dinheiro e a impossibilidade de comprar as coisas desejadas eram assuntos corriqueiros em sua casa, acompanhados de medo e preocupação. Geralmente, em resposta a algum pedido seu, lhe diziam que o dinheiro não é capim, que só porque você quer não significa que possa ter, e que você, como qualquer outro membro dessa família, deve aprender a passar sem isso. A vida é assim. Por causa de anos de exposição a esses pensamentos de falta, você se habituou a pensar na questão do dinheiro, com uma expectativa baixa de sucesso financeiro. Isso fez com que, sempre que pensava em dinheiro ou prosperidade, seu estado de espírito mudava imediatamente para desapontamento, preocupação ou raiva. Vejamos outro exemplo. Quando você era criança, a mãe de um amigo morreu em um acidente de carro. Sua ligação com alguém que estava vivendo um tamanho trauma fez com que você passasse a temer pelo bem-estar de seus pais. Sempre que eles viajavam de carro para algum lugar, você era tomado de medo, até que eles retornassem. Por isso, pouco a pouco, você desenvolveu um hábito de preocupação em relação ao bem-estar dos seus entes amados. Seu valor de referência em relação a eles passou a ser de insegurança. Um último exemplo. Quando você era adolescente, sua avó morreu repentinamente de ataque cardíaco. Nos anos seguintes, você escutava com frequência sua mãe comentar que vivia preocupada com a alta probabilidade de que o mesmo acontecesse com ela e com as crianças, ou seja, você. Praticamente todas as vezes que o assunto era sua avó, aquele ataque cardíaco fulminante se tornava parte geradora de medos na conversa. Embora o seu corpo fosse forte e você continuasse a se sentir bem fisicamente, uma preocupação quanto à sua vulnerabilidade física borbulhava sobre a superfície. Por isso, com o tempo, seu valor de referência passou a ser a vulnerabilidade física. Seus valores de referência emocionais podem ser modificados. Seus valores de referência emocionais podem mudar. Você pode deixar de sentir-se bem ou seguro para sentir-se mal ou inseguro, mas também pode deixar de sentir-se mal para se sentir-se bem, pois seus valores de referência são criados simplesmente pela atenção que você dá a uma questão através da prática do seu pensamento. Entretanto, a maioria das pessoas não oferece pensamentos deliberadamente. Em vez disso, sem se darem conta, elas deixam que os seus pensamentos sejam atraídos para o que está se passando em torno delas. Algo acontece, elas observam, dão uma resposta emocional ao acontecimento e, como geralmente se acham incapazes de controlar o que acontece ao seu redor, conclui que não tem controle algum sobre a reação emocional ao que estão observando. Queremos que você entenda que tem controle absoluto sobre seus valores de referência e saiba o valor de estabelecê-los. Isto porque, quando você espera alguma coisa, ela vem. Os detalhes podem variar, mas a essência vibrátil corresponderá exatamente ao seu desejo. Capítulo 12. Permita que os seus sentimentos sejam seu guia. Vamos lembrar outra premissa importante. Você é uma extensão física da energia essencial e um fluxo dessa energia flui para você através de você. Isto é você. Esse fluxo existia antes do ser físico que você era quando nasceu e continuará a fluir depois que o ser físico que você é agora experimentar o que você chama de morte. Como já falei muitas vezes, mas nunca é demais insistir, suas emoções lhe dizem quanta energia essencial você está convocando a cada momento. Também lhe dizem se o pensamento predominante corresponde ao seu desejo por uma determinada coisa ou ausência do seu desejo. Por exemplo, um sentimento de paixão ou entusiasmo indica que há um desejo muito forte concentrado no momento.
Um sentimento de raiva ou vingança também indica que há um desejo muito forte. Entretanto, um sentimento de letargia ou tédio indica um desejo muito pouco concentrado. Aprenda a prestar atenção nos seus sentimentos. Quando as emoções são fortes, quer sejam boas ou ruins, seu desejo é forte. Quando as emoções são fracas, seu desejo não é tão forte. Quando as emoções são boas, quer sejam fortes ou fracas, você está permitindo a realização do seu desejo. Quando as emoções são negativas, quer sejam fortes ou fracas, você está rejeitando a realização do seu desejo. Pare um pouco e reflita. Você está ficando mais atento às suas emoções, sabendo que elas são indicadores preciosos? Uma sensação de vazio indica algo importante. Quando o marcador do combustível do carro indica que o tanque está vazio, você não reclama do marcador. Você recebe a informação que lhe é oferecida e coloca a gasolina no tanque. O mesmo acontece com o sentimento negativo. Ele é um indicador de que a sua escolha atual de pensamento oferece uma vibração totalmente fora de harmonia com a sua energia essencial e que, dessa forma, está rejeitando a conexão com esse fluxo de energia. Fazendo um paralelo com o exemplo que citamos, poderíamos dizer que o tanque está ficando vazio. Suas emoções não criam, mas indicam o que você está atraindo no momento. Se as suas emoções estiverem ajudando você a saber que sua escolha de pensamentos não está levando na direção que você deseja ir, tome uma providência. Reforce a sua conexão, escolhendo pensamentos positivos. Vá em busca da sua felicidade. É um pensamento positivo, não é? Muito já se escreveu sobre o poder do pensamento positivo. Somos ferrenhos defensores disso. Nenhuma orientação oferecida a nossos amigos no estado físico é melhor do que esta. Vá em busca da sua felicidade. Porque, ao buscar a felicidade, você certamente se alinhará com a energia da sua fonte. E nesse constante alinhamento, seu bem-estar está garantido. Porém, quando você se deixa mergulhar nas circunstâncias que o fazem oferecer uma vibração distante daquela que corresponde à felicidade, fica impossível abrir-se para ela. Isso porque a lei da atração não permite que você dê esse salto vibrátil. Mais uma vez, seria o mesmo que sintonizar seu rádio para 101 FM, querendo ouvir uma música que está sendo tocada nas 603 AM. Você tem a capacidade de direcionar seus pensamentos, tem a opção de observar as coisas como elas são ou imaginá-las como gostaria que fossem. Em qualquer das duas opções, imaginando ou observando, seu poder é enorme. Tem a opção de lembrar de algo como realmente ocorreu ou imaginá-lo como você preferiria que tivesse ocorrido. Tem a opção de se lembrar de algo que o agradou ou de algo que não o agradou. Tem a opção de antecipar algo que deseja ou algo que não deseja. Em todos os casos, seus pensamentos produzem uma vibração dentro de você que equivale ao seu ponto de atração. Por isso, as circunstâncias e os eventos se alinharão para corresponder às vibrações que você ofereceu. Você tem a capacidade de focar sua atenção aonde quiser. Com isso, consegue desviar a atenção de algo indesejado e concentrar-se apenas no desejado. Porém, quando a vibração dentro de você vem sendo muito praticada, a tendência é continuar a oferecê-la da mesma forma como vem praticando, mesmo que não queira. Mudar o padrão da sua vibração não é uma coisa difícil, principalmente quando você entende que pode fazê-lo aos poucos. Depois que compreender como as suas vibrações funcionam, como elas são afetadas pela sua experiência e, sobretudo, o que as suas emoções estão lhe dizendo sobre as suas vibrações, você poderá progredir de modo rápido e constante rumo à conquista de tudo o que deseja. Se nós estivéssemos no seu lugar, não é obrigação sua fazer algo acontecer. As forças universais estão aí para isso. Num primeiro momento, seu trabalho consiste simplesmente em determinar o que deseja. Sua experiência de vida o ajuda a determinar, tanto no nível consciente como no inconsciente, o que prefere e como acha que a vida poderia ser melhor. Cada um de seus pedidos
conscientes ou inconscientes, é respondido pela fonte. Quando vive uma experiência que o ajuda a entender com a maior nitidez o que não deseja, você também entende com a mesma nitidez aquilo que realmente deseja. Mas não pense que o simples fato de estar dolorosamente consciente do que não deseja o coloca automaticamente em alinhamento com o que realmente deseja. Quando deseja algo que não acredita ser possível, você não está em alinhamento. Quando se sente infeliz por não ter algo que deseja, você não está em alinhamento. Quando inveja alguém que tem exatamente aquilo que deseja, você não está em alinhamento. Se estivéssemos no seu lugar, voltaríamos nossa atenção para nos sintonizarmos e alinharmos com os desejos e as preferências que você emitiu. Tomaríamos a consciência do nosso caminho para o alinhamento. Seus desejos naturais não devem ser refreados. Todos os desejos, vontades ou preferências emanam de você naturalmente e constantemente. Por isso, não deve refrear seus desejos. A natureza eterna do universo faz com que eles venham continuamente à tona. Esta é a base simples do universo com eterna expansão. Variedade gera contemplação. Contemplação produz preferência. Preferência é pedido. Pedido é sempre respondido. Com relação à criação de sua própria experiência de vida, só há realmente uma pergunta importante a fazer. Como posso entrar em alinhamento vibrátil com os desejos produzidos pela minha experiência? E a resposta é simples. Preste atenção na sua forma de sentir e escolha intencionalmente os pensamentos a respeito de tudo o que façam sentir-se bem. Capítulo 13. Algumas coisas você já sabia antes de chegar aqui. Quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo, você sabia o seguinte: abrindo-se sempre para o sentimento de alegria ou bem-estar, você estaria indo ao encontro daquilo que deseja. Neste processo, rumo aos seus desejos, você experimentaria alegria. No plano terrestre, você teria liberdade de ação suficiente para moldar sua vibração de forma a sentir uma experiência de vida maravilhosa. Como o bem-estar é a base desse universo maravilhoso, você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Como o bem-estar existe em abundância, você não perceberia nenhum risco nem se preocuparia com o ambiente para o qual estava se movendo. A verdade o ajudaria a escolher sua vida específica. Seu trabalho consistiria em direcionar seus pensamentos e, ao fazer isso, sua vida desbrocharia. Você é uma extensão eterna da energia essencial. Você seria capaz de permitir facilmente que o bem-estar da sua origem e da sua fonte fluísse de forma constante através de você. Você nunca se distanciaria da sua fonte e nunca poderia cortar o vínculo com ela. Você experimentaria emoções que o ajudariam a compreender a direção dos seus pensamentos e suas emoções lhe diriam instantaneamente se você estava se afastando ou se aproximando do que desejava. Você saberia, pela sua forma de sentir, momento a momento, se estava permitindo a conexão com seu fluxo de bem-estar. Por isso, você veio para essa experiência na Terra com a expectativa feliz de uma vida maravilhosa. E você também sabia que não haveria uma manifestação imediata de qualquer pensamento e que você teria oportunidades de sobra para moldar, avaliar, decidir e aproveitar o processo criativo. Nós chamamos o período entre a oferta de um pensamento e a sua manifestação física de tempo de preparo. É aquele tempo maravilhoso em que você oferece pensamentos, observa a emoção que ele produz, ajusta o pensamento para conseguir um sentimento ainda melhor e depois, em uma atitude absoluta expectativa, usufrui a realização tranquila e constante dos seus desejos. Eu sei tanto, por que não sou bem-sucedido? Nunca há uma razão para você não ter algo que deseja.
Nem existe uma razão para você experimentar algo que não deseja, pois você tem controle absoluto de suas experiências. De vez em quando, nossos amigos no estado físico discordam dessas afirmativas, porque frequentemente ficam sem algo a que desejam ou algo que não desejam. Por isso, eles não acreditam que sejam verdadeiramente os criadores de suas próprias experiências, afirmando que, se estivessem realmente no controle, as coisas seriam diferentes. Queremos que saiba que você sempre detém o poder e o controle de sua experiência de vida. A única razão que o levaria a experimentar algo diferente do que deseja é por estar dando a maior parte da sua atenção a algo diferente do que deseja. Posso confiar realmente na lei da atração? A lei da atração sempre dá para você a essência dos seus pensamentos, sem exceções. Você recebe o que pensa, querendo ou não. Com o tempo e a prática, você acabará lembrando que a lei da atração é consistente. Ela nunca o engana, nunca o decepciona, nunca o confunde, pois responde exatamente à vibração que você está oferecendo. Para muitos, a confusão decorre do fato deles não se darem conta das vibrações que estão oferecendo. Sabem que têm um determinado desejo e sabem que esse desejo ainda não foi atingido, mas não percebem que a maioria dos pensamentos que estão oferecendo é contrária ao seu desejo. Depois que você compreender a importância do seu sistema de orientação emocional, nunca mais oferecerá suas vibrações sem tomar consciência delas. Com o tempo, alcançará um conhecimento tão aguçado de suas emoções que saberá a cada momento se o pensamento no qual está concentrado leva você para perto ou para longe do que deseja. Você aprenderá literalmente a sentir o seu caminho para aquilo que deseja em todos os aspectos. A base do seu mundo é o bem-estar. Você o permite ou não? A lei da atração diz: o semelhante se atrai. Por isso, a essência daquilo que atrai sua atenção, seja o que for, se revela em sua experiência. Consequentemente, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Esta é a lei. Mas eu não posso ir a San Diego saindo de Fênix. Se tudo o que estamos dizendo é verdade, e asseguramos a você que é, então por que tantos experimentam coisas que não desejam? Reflita sobre essa pergunta. Se eu estou em Fênix, no Arizona, e desejo ir a San Diego, na Califórnia, como faço para chegar lá? A resposta é fácil. Seja qual for o meio de transporte, avião, carro ou mesmo a pé, se você tomar a direção de San Diego e se continuar seguindo nessa direção, chegará a San Diego. Se você tomasse o rumo de San Diego, mas se perdesse e voltasse para Fênix, desse meia volta e tornasse a dirigir-se para San Diego, ficasse confuso novamente e retornasse para Fênix, poderia passar o resto da vida indo e voltando sem nunca chegar a San Diego. Porém, com a ajuda do seu senso de direção, de placas indicativas e de informações, não é provável que permaneça perdido para sempre no deserto do Arizona sem encontrar o caminho para San Diego. Se você quisesse mesmo fazer essa viagem, encontraria certamente uma forma. Queremos que entenda que a viagem de onde você está para onde deseja ir é tão acessível quanto a viagem de Fênix a San Diego, depois que você aprender a identificar em que ponto do trajeto você se encontra. Por exemplo, o que faz parecer difícil viajar da falência à fartura financeira é que você não tomou consciência de que deu a volta e rumou à direção oposta. A única razão para sua viagem não o ter levado da solidão até o relacionamento perfeito, gratificante e compensador que deseja é que você não tinha consciência do poder dos seus pensamentos e das palavras que o estavam levando de volta para Fênix. Você pode entender claramente tudo o que é necessário para ir a Fênix para San Diego, mas não entendeu os fatores envolvidos para ir da doença para a saúde perfeita, da ausência do relacionamento desejado para a consciência de um relacionamento maravilhoso, ou de quase falência para a liberdade de fazer o que quiser.
Quando estiver bem consciente de suas emoções e do que elas indicam, nunca mais ficará sem saber o que está fazendo com seus pensamentos. Sempre saberá se está se afastando ou se aproximando da meta ou do desejo pretendido. Tomar consciência do que você está sentindo lhe dará o conhecimento que vinha buscando, e você nunca mais se perderá no deserto. Depois que tiver certeza de que está se movendo na direção dos seus desejos, começará a relaxar e aproveitar a fantástica viagem. Capítulo 14. Você é o co-criador em um universo magnificamente variado. Se você for capaz de imaginar alguma coisa, ou até mesmo de pensar nela, o universo tem a capacidade e os recursos necessários para oferecê-la a você. Pois este universo é como uma cozinha bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis à sua disposição. Se você não conseguir saber o que deseja, não será capaz de saber o que não deseja. E sem saber o que não deseja, não poderá saber o que deseja. Por isso, é na experiência da vida que suas preferências naturais têm origem. Na verdade, essas preferências estão irradiando de você todos os dias, em muitos níveis do seu ser. Até mesmo as células do seu corpo têm a sua própria experiência e emanam suas próprias preferências. E cada preferência é reconhecida pela fonte e imediatamente respondida, sem exceções. O indesejado deve ser permitido para que o desejado seja recebido. Às vezes, nossos amigos em estado físico expressam o desejo por um universo onde não haja tantas coisas indesejadas, um lugar onde mais coisas sejam exatamente como eles gostariam que fossem. Sempre explicamos que vocês não nasceram nessa experiência física para reduzir tudo a um punhado de boas ideias aceitas por todos, pois isso levaria à finalização, o que não pode ser. Este é um universo em expansão, e todas as coisas devem ser permitidas. Por isso, insistimos para que você entenda e experimente o que deseja, pois só assim compreenderá o que não deseja. Você não veio para consertar um mundo defeituoso. Quando você, com entusiasmo, tomou a decisão de nascer nesse corpo físico e criar dessa forma, você viu esse mundo físico como um ambiente criador no qual você e qualquer outra pessoa poderia se expressar criativamente. Você não veio para tentar convencer os outros a parar de fazer o que está fazendo e passar para fazer outra coisa. Você veio sabendo o valor do contraste e do equilíbrio da variedade. Todo ser físico é seu parceiro na cocriação. Se vocês aceitarem isso e usufruírem a diversidade de crenças e desejos, todos terão experiências mais expansivas, satisfatórias e gratificantes. Não coloque esses ingredientes indesejados na sua torta. Imagine-se como um chefe de uma cozinha extremamente bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis. Digamos que você tenha uma ideia clara do prato que deseja criar e sabe como combinar os ingredientes para realizar seu desejo. Alguns dos ingredientes nessa cozinha bem abastecida combinam com a nova criação, outros não. Mas mesmo sabendo que a adição de alguns desses ingredientes arruinaria a sua torta, você não sente necessidade de afastá-los nem de bani-los da cozinha, porque entende que eles só irão para a sua torta se você os colocar. Por isso, a presença deles não o preocupa. Você simplesmente utiliza apenas os ingredientes que irão melhorar a sua criação, deixando de fora os que não são apropriados. Há espaço suficiente para todos os pensamentos e experiências diferentes. A partir da enorme variedade de experiências, crenças e desejos que existem entre as pessoas do seu mundo, você não sentiu necessidade de eliminar ou controlar alguma delas. Você entendeu que há espaço suficiente nesse universo em expansão para todas as formas de pensamentos e experiências. Você pretendeu exercer deliberadamente o controle criador em suas experiências de vida, mas não teve a intenção de tentar controlar as criações dos outros. Em vez de assustá-lo, a variedade o inspirou, pois você sabia que era criador da sua própria experiência.
Entendeu que a sua exposição à variedade inspiraria outras direções dentro de você. Compreendeu que outras pessoas poderiam escolher coisas diferentes, mas que isso não faria com que você estivesse certo e elas erradas, ou vice-versa. Você entendeu o valor da diversidade. Este é o processo de expansão do seu universo. Seus desejos ou preferências nascem da variedade ou do contraste. No momento em que sua preferência passa a existir, ela atrai para si, segundo a lei da atração, a essência daquilo que combina com ela. Começa então uma expansão imediata. Quando você presta atenção na sua forma de sentir e continua a escolher pensamentos positivos voltado para aquilo que prefere, você fica alinhado com o objeto do seu desejo. Isso faz com que ele apareça na sua experiência. Você acabou de criar aquilo que desejava. Ao obter concretamente aquilo que deseja, há uma mudança na sua característica vibrátil e você entra em um conjunto de novas circunstâncias que voltarão a inspirar novas preferências dentro de você, fazendo emanar novas centelhas de desejo. O processo prossegue indefinidamente. O novo desejo também começa a atrair vibratilmente para si e também se expande. Você presta atenção na sua forma de sentir e escolhe pensamentos positivos sobre o objeto do seu desejo, alinhando-se vibralmente com ele e fazendo-o aparecer em sua experiência, e assim por diante. É dessa forma que o universo se expande, e é por esse motivo que você está na liderança da expansão. Você nunca chegará lá, por isso, aproveite a viagem. Quando observar conscientemente como cada nova conquista leva a um novo desejo, você começará a entender seu papel nesse universo em expansão. Quando aceitar a ideia de que é um ser eterno, de que os desejos nunca irão parar de fluir e de que qualquer desejo que nasça tem o poder de atrair, pela lei da atração, tudo o que é necessário para a expansão e a realização de você mesmo. Talvez lembre-se do imenso bem-estar sobre o qual o universo se fundamenta e passa a relaxar com a natureza eterna do seu próprio ser. Só então começará a aproveitar a viagem. Se a sua meta é, no final, obter tudo o que deseja, você descobrirá que nunca será capaz de alcançar esse objetivo, pois a natureza em expansão do universo onde você vive se opõe a essa ideia. Você nunca conseguirá isso, porque nunca poderá interromper o fluxo constante de desejos que nascem da sua consciência, sempre exigindo outra resposta. Sua natureza eterna é de expansão, e nessa expansão se encontra o potencial por uma alegria indescritível. Como todo pedido é concedido, não há competição. Cada ponto de vista é importante, cada solicitação é concedida, e à medida que esse universo incrível se expande, infalivelmente, os recursos universais para atender a essas solicitações não se esgotam, assim como não se esgotam as respostas para o infinito fluxo de pedidos. Por esse motivo, não há competição. Assim como não é possível outra pessoa receber os recursos que lhe foram destinados, você não pode egoisticamente desperdiçar recursos destinados aos outros. Todos os desejos são respondidos, todas as solicitações são concedidas e ninguém fica sem resposta, sem amor ou insatisfeito. Quando você está alinhado com sua energia essencial, você sempre vence e não é necessário que outra pessoa perca para você ganhar. Sempre há o suficiente para todos. Às vezes, nossos amigos no estado físico sofrem por passarem privações ou por verem isso acontecer na vida de outras pessoas. No entanto, o que eles testemunham não é a evidência de escassez ou falta de recursos. O que acontece é que os recursos solicitados e respondidos foram rejeitados. A etapa 1 ocorreu. O pedido foi feito. A etapa 2 ocorreu. As respostas foram dadas. Mas a etapa 3, a permissão, não ocorreu. Se alguém não está recebendo o que pediu, não é por haver escassez de recursos. Só pode ser porque a pessoa que formulou o desejo não está alinhada com a sua própria solicitação. Não existe escassez, não existe falta, não existe competição por recursos. Só existe a permissão ou a rejeição do que você está pedindo e recebendo. Capítulo 15. Onde você está
e onde você gostaria de estar. Você conhece o sistema de navegação GPS que alguns carros possuem? Uma antena no teto envia um sinal para satélites no espaço que determinam a localização do veículo. Você insere o destino desejado e o computador calcula a rota entre onde você está e onde deseja ir. O monitor informa a distância a percorrer e recomenda a melhor rota a seguir. Durante o trajeto, o sistema lhe fornece, em áudio ou por escrito, instruções específicas para levá-lo ao seu destino. Suas emoções fornecem um sistema de orientação semelhante, pois a principal função delas é ajudá-lo a percorrer a distância de onde você está aonde você deseja estar. É essencial saber aonde você está em relação ao lugar aonde você deseja ir para tomar qualquer decisão sobre o trajeto. Você está rodeado de muitas influências em seu ambiente físico. Muitas vezes, as pessoas pedem ou insistem para que você se comporte de modo diferente a fim de atender o interesse delas. Você é soterrado por uma avalanche de leis, regras e expectativas impostas por terceiros, e quase todo mundo parece ter uma opinião sobre como você deve se comportar. Lembre-se de uma coisa fundamental. Não será possível manter o rumo se você estiver usando esse tipo de influência externa para orientá-lo. Geralmente, você lida com as situações numa tentativa de satisfazer outras pessoas, mas acaba descobrindo, por mais que tente, não conseguirá se mover de modo consistente em nenhuma direção satisfatória. Assim, não agradará nem às outras pessoas, nem a você mesmo. Quando está sendo levado para tantas direções diferentes, é comum perder-se no caminho rumo ao seu destino. O maior presente que você pode dar é a sua felicidade. O maior presente que você pode dar a outra pessoa é a sua própria felicidade, pois quando se encontra em um estado de alegria e bem-estar, você está totalmente conectado com o fluxo de energia essencial, pura e positiva. Nesse estado de conexão, qualquer coisa ou qualquer pessoa a quem você dirige a sua atenção se beneficia com ela. Geralmente, as pessoas que não entendem que também têm acesso ao fluxo sofrem por não se sentirem bem e pedem você que se comporte de uma forma que, elas acreditam, as fará sentir melhor. Agindo assim, não só elas o mantêm em uma situação desconfortável, como tentam responsabilizá-los pela alegria ou sofrimento delas, colocando-se em posição de dependência. Como não podem controlar o comportamento dos outros e como esse controle é necessário para a felicidade delas, estão sempre insatisfeitas. Lembre-se, a sua felicidade não depende do que os outros fazem, mas do seu equilíbrio vibrátil. E a felicidade dos outros não depende de você, apenas do equilíbrio vibrátil deles. Cada pensamento o leva para mais perto ou mais longe de San Diego. Assim como é fácil para você constatar que fez uma viagem bem-sucedida de Phoenix a San Diego, também será fácil constatar uma viagem bem-sucedida da insegurança à estabilidade financeira, da doença à saúde, da confusão à clareza e assim por diante. Na sua viagem de Phoenix a San Diego, não haverá grandes surpresas, pois você conhece a distância entre as duas cidades. Sabe qual o caminho que deve tomar e entende que qualquer movimento na direção errada prejudicará seu sucesso. Mas depois que compreender o seu sistema de orientação emocional, você também sentirá a cada pensamento que oferecer se está se aproximando ou se afastando do resultado desejado. Se estiver usando qualquer influência externa como fonte de orientação, você se perderá e sairá do caminho, pois ninguém percebe tão bem quanto você a distância entre onde está e onde deseja estar. Mesmo que os outros não consigam compreender os seus desejos claramente, eles continuarão a querer impor sua própria vontade. Por isso, é tão importante prestar atenção à sua forma de sentir. Só assim, você poderá se guiar de forma constante rumo às suas próprias metas. Por que dizer não significa dizer sim? Seu universo vibrátil está baseado na lei da atração. Isso significa que ele gira em torno da inclusão. Quando você concentra sua atenção em algo que deseja e diz sim a ele,
você o está incluindo na sua vibração. Mas quando você se concentra em algo que não deseja e diz não, você também está incluindo na sua vibração. A única maneira de não o incluir é não lhe dar qualquer atenção. Você não pode excluir nada ao que esteja dando atenção, porque é a sua atenção que o inclui na sua vibração, sempre, sem exceções. Chegamos ao final desses capítulos, nesta maravilhosa jornada do livro Peça e Será Atendido. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e comente o que achou desses capítulos. Caso deseje adquirir o livro físico, acesse o primeiro link da descrição do vídeo.